Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de junho de 2025, são 10 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, esta edição vai discutir reportagem da revista Veja sobre os debates no STF sobre o local da prisão de Bolsonaro, onde Bolsonaro ficará preso. E essa decisão vai caber única e exclusivamente ao relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. Mas a vinda à tona dessa discussão neste momento é bastante significativa porque ocorre logo após o tenente-coronel Mauro Cid ter feito uma nova delação contra Jair Bolsonaro. Uma delação que conta, inclusive, com provas entregues. A esposa de Mauro Cid chegou a falar em ter um vídeo, uma gravação da proposta de advogado do Bolsonaro para interferir no processo, interferir na delação do Mauro Cid. Acredita-se, inclusive, que aquela história do passaporte que o ex-ministro Gilson Machado do Bolsonaro estaria tentando conseguir na embaixada, no consulado de Portugal para o Mauro Cid, fazia parte de uma proposta de que o Mauro Cid saísse do Brasil e caísse, derrubasse a delação com a fuga dele e envolveria também até dinheiro a ser dado para o Mauro Cid. São várias possibilidades e pode sim estar sendo discutida nesse momento no STF, como essa notícia induz a crer, uma prisão preventiva do Bolsonaro. Eu acreditava que isso não poderia acontecer, mas as informações que circulam na mídia e mais essa reportagem sobre a discussão da prisão do Bolsonaro pode tanto ser para o fim do julgamento, como pode ser também para este momento por conta de uma prisão preventiva. Não há nada que induza a crença de que seria necessário discutir tão cedo a prisão, o local da prisão do Bolsonaro. Então, esse debate realmente significa uma mudança de rota no Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir às informações que eu preparei para apresentar. Comprovadas essas novas denúncias aí do Mauro Cid, o que acontece, a previsão legal para isso no Código de Processo Penal é expressa: prisão preventiva. O que acontece é que no curso do processo, ninguém, a princípio, pode ser preso até o tal trânsito em julgado. Isso nós sabemos. É típico da nossa democracia. A questão é que existem proteções, cautelas processuais para fazer com que o processo possa atingir o seu objetivo. Se o réu tenta fugir, por exemplo, é possível a prisão preventiva. Mas se ele, por qualquer meio, tenta interferir para atrapalhar, para atravancar ou para produzir efeitos negativos na marcha do que se chama de instrução processual, que é a produção de provas, a consequência legal para isso é a prisão preventiva. Quem você acaba de ouvir falar é Marlon Reis, o juiz que criou a lei da ficha limpa. Só isso. Bom, a esposa de Mauro Cid, a coisa está muito feia para o Bolsonaro. A esposa do Mauro Cid diz à PF que gravou Van Garten, mas apagou o vídeo. Mas ninguém sabe, na verdade, o que mais ela falou, mas falou muita coisa, porque essa reunião que o STF, essas reuniões que o STF está fazendo para discutir o local da prisão de Bolsonaro
pode ter, sim, a ver com isso, e, na verdade, se não é agora, é em setembro, outubro. Mas por que essa discussão surgiu agora, justamente nesse momento? Dá uma olhadinha nisso. Bom, primeiro que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, entregou à Polícia Federal declarações assinadas por sua esposa, Gabriela Ribeiro Cid, e por sua mãe, Agnes Barbosa Cid. Ambas relataram terem sido procuradas por advogados ligados ao ex-presidente na tentativa de fazerem Cid mudar de defesa. Na declaração assinada por Gabriela na segunda-feira, ela afirma que chegou a gravar uma conversa que teve com o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, que atuou como assessor e também advogado de Bolsonaro. No ano de 2023, provavelmente nos meses de agosto e setembro, o advogado Fábio Van Garten me telefonou diversas vezes. Eu não atendi a essas ligações. Atendi após o pedido de minha filha Giovana Cid, que era alvo de ligações insistentes por parte dele. Nessa oportunidade, fiz uma gravação em vídeo da ligação onde ela tenta me persuadir, ele tenta me persuadir a trocar de advogado. Isso aconteceu assim que Mauro passou a ser atendido por César Bittencourt, relatou Gabriela. A esposa de Cid afirma depois que apagou a gravação por sentir que não estava fazendo o correto entregando uma pessoa que inicialmente parecia estar querendo me ajudar. Fiz a gravação com medo de haver problemas com a justiça e poder me resguardar. Entretanto, resolvi apagar por sentir que não estava fazendo o correto, entregando uma pessoa que inicialmente estava querendo me ajudar. Pensei que estaria agindo de má fé com a gravação. Ex-integrantes do governo Bolsonaro afirmam que Van Garten tinha relação próxima com Mauro Cid desde que ambos trabalharam na presidência. Bom, muito bem. O jurista que você viu é Marlon Reis, o criador da Ficha Limpa, e é um juiz acima de suspeita e considerado um dos maiores juristas deste país. E ele diz, você ouviu, não preciso nem ler aqui de novo, o que é que ele diz. As provas de que houve obstrução da justiça por parte de Bolsonaro são muito fortes, mas muito fortes mesmo, e isso está passando batido. Não sei assim por que razão, porque as pessoas esperavam que o Bolsonaro já tivesse sido preso, mas o processo dele está voando. E agora surge essa possibilidade que eu acho, inclusive, que prender o Bolsonaro agora não seria inteligente, porque ele vai ser preso daqui 2 meses e aí acabou o julgamento. Não é? Ele mesmo admite isso. Esse juiz, ele diz, inclusive, que caso o réu não estivesse sabendo da atitude do seu advogado, ele precisa comprovar. Diz ele, abre aspas, mas podia ser que o advogado tivesse agido ao arrepio contra a vontade do réu que ele defendia. Aí compete a esse réu demonstrar isso. Olha, eu não autorizei, pelo contrário, quando soube, repeli imediatamente. Desconstituí o mandato desse advogado porque não me serve como patrono. Nomeei outro advogado. Com gestos concretos, o réu demonstra que não tinha conhecimento e que esse ato se deu à sua revelia. Mas, veja bem, minha amiga, meu amigo, aí o Bolsonaro vai ter que provar. E ele não fez isso, né? Ele não mudou de advogado, pelo contrário, ele mantém o advogado do ladinho dele ali. O fato é que o Bolsonaro mesmo já assimilou aí, já realizou que a cana está chegando. Bolsonaro comenta julgamento no STF e diz que o que vier a acontecer, suportaremos. Ele fala no plural majestático, né? Ele não fala eu suportarei. Ele fala suportaremos. Quem é suportaremos? É ele mesmo. Ele com ele mesmo. Isso quem fala são reis, rainhas, né? Ex-presidente participou de agenda política em Belo Horizonte. Ele participou desses eventos e diz que os processos que enfrenta, afirmou que teremos julgamento político pela frente. Acredito em Deus, o que vier a acontecer, nós suportaremos. É bom que suporte, mesmo que vai precisar suportar. Mas aqui essa reportagem da revista Veja é que bagunça tudo aí, provavelmente na cabeça do Bolsonaro. Crescem as discussões sobre o tipo de pena a ser aplicado a ele. Veja só, pelo cronograma traçado, o julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado deve ser concluído entre agosto e setembro.
Em Brasília, não há muita margem para dúvida sobre o veredito que será anunciado pelo Supremo. O ex-presidente pode ser condenado a até 40 anos de prisão. No pior dos cenários, passará pouco mais de 6 anos, o equivalente a 1/6 da pena, cumprindo a sentença em regime fechado. Essa previsão não é muito exata, porque crimes graves, veja, você vai ver nessa edição, quem vai decidir tudo isso é o Alexandre de Moraes. Claro, os outros ministros vão poder votar, fazer a dosimetria, mas o Moraes tem maioria na primeira turma. Então, mas também é o seguinte, o local da prisão de Bolsonaro, quem vai decidir é o Alexandre de Moraes. Vamos em frente aqui que você vai entender. Há algumas opções em avaliação. Pode ser na Papuda, a famosa penitenciária do Distrito Federal, que recebeu os condenados do mensalão. Pode ser nas dependências da Polícia Federal, como já aconteceu com o presidente Lula em 2018. E pode ser em uma unidade militar do Exército. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que ainda pode optar por uma quarta alternativa, a prisão domiciliar, que, sinceramente, a decisão sendo do Alexandre de Moraes, ninguém acredita nisso, né? Que o Alexandre de Moraes vai botar o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro continuar instigando e tendo acesso aos golpistas, porque essa prisão do Bolsonaro, ela não serve para a mesma coisa que a prisão do Fernando Collor. Fernando Collor era uma pessoa decrépita, ele está com demência. Dizia-se antigamente que o Collor usava muita cocaína. Eu não tenho provas disso, mas dizia-se muito, e a própria ex-mulher dele, a Rosane Collor, chegou a insinuar que usava mesmo. E isso pode ser uma das razões pelas quais ele enfrenta um processo de demência, além de ter Parkinson, tem várias doenças aí, inclusive neurológicas. O Bolsonaro tem a questão do intestino perfurado, ele está com essa história de soluço aí. Gozado que chega a hora do cara ficar preso, dá tudo nele, né? Dá soluço, dá intestino perfurado, dá tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele está gravando o vídeo aí e dizendo, minha amiga, meu amigo, que ele está muito bem de saúde. Presidente, além da questão jurídica, você acha que a parte da saúde pode atrapalhar a sua candidatura à presidência? Eu me sentindo bem, apesar dos 70 anos, eu nunca esperava chegar lá, né? Pois é, quem diz é ele mesmo, não é? Então, se ele está se sentindo bem, não vai caber prisão preventiva nenhuma. Em uma eventual condenação, caberia aos advogados de Bolsonaro a iniciativa de solicitar ao STF a prisão domiciliar, mas tem uma coisa também que está sendo ponderada com ele. Invocar o privilégio iria embutir cálculos políticos. O Bolsonaro insiste em repetir publicamente que é vítima de uma ditadura do judiciário. Se derem prisão domiciliar para ele, não vai ser uma ditadura tão ditadura assim, né? Com ele preso em casa, essa narrativa perde poder. Então aqui, minha amiga, meu amigo, o que é mais interessante nessa reportagem é basicamente o seguinte. Vamos ver a carinha dele soluçando aí. Veja, é basicamente o seguinte. Essa discussão vem à tona no momento em que surge a informação sobre obstrução da justiça. Agora, a boa notícia mesmo é que o Moraes é que vai decidir tudo isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.